Câmara Municipal de Uberlândia. Um novo tempo, uma nova Câmara. Olá, você que acompanha a TV Câmara Uberlândia. Mais uma vez estamos no ar com Câmara Debate, esta semana falando sobre educação e hoje especificamente sobre violência nas escolas. E para debater o assunto aqui no Câmara Debate, convidamos primeiramente o vereador Leles Lima. Muito obrigado pela presença, vereador. Eu que agradeço. Inicialmente aqui eu quero render as graças a Deus por essa oportunidade especial. Quero cumprimentar aqui o nosso representante da Polícia Militar, Tenente Arturo. Fernando, obrigado pelo convite. Denise, representante da Educação Municipal. E o nosso querido colega, vereador Padre Amauri. Sinto muito feliz por essa oportunidade. Contem comigo, com a minha participação aqui integral. Com certeza vai contribuir muito com o debate. E aqui, o Lélio já adiantou aqui a presença dos convidados, mas eu apresento também o Tenente Arturo, da Polícia Militar, que trabalha junto ao PROERD, patrulha escolar, enfim, vai trazer muita informação e muito conhecimento e principalmente orientação para o nosso telespectador. Obrigado pela presença. Nós que agradecemos, também da mesma forma ficamos felizes de participar de um debate tão rico, um tema tão pertinente. Esperamos poder acrescentar um pouco mais de informação e orientações à população que assiste esse debate. Com certeza. Aqui do meu lado esquerdo, Denise Bortoleto, que é psicopedagoga e orientadora educacional, né, que trabalha junto com as crianças nas escolas, da escola, especificamente Tereza Valcê. Exatamente. Né? Obrigado pela presença, Denise. Nós agradecemos o convite, é sempre bom falar sobre educação, especialmente sobre as relações, né, que é uma interface do tema que nós vamos discutir aqui hoje. Então, agradeço o convite e vamos ao debate, né? Nós que agradecemos. E Padre Amauri, novamente, vereador presente aqui. Muito obrigado, Padre. Eu que agradeço o convite. Estamos aí à disposição para fazer esse debate tão pertinente para a nossa sociedade. Saudar o nosso querido Leles Lima, vereador, o capitão Arturo, né? E a nossa psicopedagoga Denise, né? Que possamos aí enriquecer a tarde, aí, que seja um debate proveitoso e possa nos ajudar aí a continuar promovendo a vida e a fraternidade. Bom, o nosso objetivo aqui, o telespectador já sabe, que acompanha o Câmara Debate, é levar informação, levar conhecimento e principalmente conscientização sobre problemas que acontecem na nossa cidade e também em outras cidades, na região e no país. E hoje, especificamente, falando sobre violência nas escolas, vou começar aqui com a Polícia Militar, né, o Tenente Ricardo Arturo, que vai falar para a gente aqui, para começar o assunto, né? Quando se fala em violência nas escolas, geralmente está relacionado ao tráfico de drogas. Fala-se muito isso. É mito ou é verdade? Primeiramente, é importante falar que a questão da violência, ela nem sempre ela vai configurar numa contravenção penal ou num crime. Então, tem formas de violência que ela pode até preceder uma forma, vamos dizer assim, tipificada na nossa lei. Mas a questão da violência hoje no ambiente escolar ou no entorno desse ambiente, aqui em Uberlândia nós temos estatísticas que trazem, na verdade, um direcionamento, são várias naturezas. E uma das naturezas que a gente pode perceber é o crime contra o patrimônio. Na verdade, sempre a gente percebe algo voltado a um furto no primeiro escalão de ocorrências, né? Mas essa questão, por exemplo, do consumo de drogas, do tráfico de drogas, muitas vezes também ela acontece e pode até potencializar outras naturezas. A gente vai estar, eu creio, debatendo isso nesse debate. O que é interessante notar é que esse ambiente escolar ele é um ambiente muito rico, né, de informações, como a nossa psicopedagoga disse. É uma interface muito grande de vários atores sociais, quer seja o próprio aluno, quer seja os educadores, quer seja a família, quer seja os órgãos públicos que lidam com isso. Agora, hoje, é certo que essa questão do uso da droga e também do tráfico, ele é um evento que, às vezes, ele potencializa outros tipos de crimes, que nós vamos debater hoje, né? Bom, e o crime não está ligado só à violência física, né?
Existe o bullying, a violência psicológica também? Muitas vezes não. Antes mesmo da gente tratar a questão do bullying, é importante nós considerarmos que a violência ela vem muitas vezes em detrimento da dificuldade que as pessoas encontram para lidar com os conflitos que elas convivem no cotidiano. É observado nas escolas que muitas vezes nos programas de ensino, nas propostas didáticas, não existe muito espaço para conversar sobre as relações, para conversar sobre moral, sobre ética, sobre valores. Então, à medida que eu entendo qual é o meu espaço, qual é o espaço do outro, eu consigo dialogar e conversar sobre viver com o outro, que não é uma tarefa simples, eu acho que todos concordam com isso, né? Viver com o outro, viver na relação, discutir o conflito e tentar encontrar saídas saudáveis ou adaptáveis para aquele conflito, é uma tarefa que não é simples e que muitas vezes a gente não encontra nos currículos escolares. E, de um outro lado, a gente vê a questão do bullying tão discutido, tão falado e, às vezes, muitas vezes, até banalizado, né? Que é a questão da violência psicológica. É olhar para o outro e volta muito para a questão do que nós discutimos, que é, à medida que eu respeito o outro, que eu sei qual é o lugar do outro, eu vou pensar se eu vou olhar para ele e dizer, ah, você é gordinho, ah, você é feio, você é pobre, e eu vou discriminar, ou eu vou perseguir, ou eu vou, de alguma maneira, excluir essa criança ou esse adolescente do contexto, né? Sem considerar a história, as relações, o porquê e a razão das coisas. Então, minha preocupação é com a banalização do termo bullying. Tá. E vem muito da base familiar também, né? A família é a base ali, antes de ir para a escola, a ética, a moral, os valores. Eu costumo sempre dizer, quando eu falo, né, acho que o padre vai poder me ajudar nesse sentido também, preciso separar qual é a tarefa da escola, qual é a tarefa da família. As crianças convivem em várias instituições, a escola é uma delas, a família é outra. Algumas competências são da família, outras competências são da escola. Quando a criança chega à escola, ela já vivenciou em outra instituição familiar. Com certeza. E eu diria, ainda reforçando na mesma linha sua, que a violência ela tem várias causas, né? O que reflete, o que acontece dentro das escolas, dentro das instituições, tanto da Igreja Católica, dentro das instituições de modo geral, na Polícia Militar, é fruto do que nós estamos vivendo, do contexto que nós estamos vivendo. Então, a violência ela tem várias implicações. Eu sou capaz até de dizer que o próprio Estado brasileiro é um Estado violento com relação ao cidadão quando ele nega-lhe os direitos ao acesso a tantas coisas. E isso, na cultura moderna, que se valoriza cada vez mais, há um culto, né, ao dinheiro, não podemos dizer, ao poder pelo poder, isso vai tendo repercussão. E a escola, como é o lugar da convivência, é um espaço onde ali reforça-se, infelizmente, muitas, né, manifestações ali dessa cultura, desse caldo que de violência que nós respiramos cotidianamente, seja por meio de comunicação, seja na própria casa, enfim, a violência eu diria que ela tem várias causas, né? Nós não podemos, porque quando você fala em violência, você vai falar em segurança, né? Quer dizer, o porquê que está essa violência quer dizer, eu acho que nós não podemos conversar sobre determinado tema, como questão da violência, como uma gaveta da violência isolada, mas é todo um contexto que nós vemos de valores que estão sendo trabalhados aí, né? Essa temática ela é muito envolvida, né, com a questão justamente de leis, né, de determinações em razão, direitos e deveres. Então foi já bem falado aqui que realmente a responsabilidade é de muitos. São muitos autores e coautores dessa temática tão importante. Então hoje o que precisa muito ser empenhado é essa questão de responsabilidades, atribuições. Atribuição da família, atribuição da escola, mas sempre lembrando que a segurança pública, todo o civismo, toda a cidadania, ela tem que ter a participação muito integral, muito equilibrada, que cada um venha abraçar a sua responsabilidade. Um exemplo da segurança pública, que nós temos representado aqui nessa manhã. Sabemos que a responsabilidade, muito mesmo, é do Estado, só que todos também têm que, a população, os pais, né? Os responsáveis também têm o seu dever. Então, é dever do Estado, mas corresponsabilidade de todos. Então, por isso que a temática, né, o Poder Legislativo sentiu assim, muito satisfeito, muito feliz em ser convidado aqui para esse debate, porque muito se fala nas casas das leis, nas câmaras, a nível estadual, municipal, federal, em relação a isso. O que o poder público faz numa temática dessa? Então, quer dizer, todo mundo vai trabalhar
mesmo. Então, é importante que a comunidade ela venha participar de debates. A nossa representante da educação disse que preciso abrirmos espaço para debater, que os pais responsáveis se interajam com os educadores, com os poderes públicos constituídos, para que venham entender, que todos nós venhamos a entender até onde que eu posso atuar, o que eu preciso fazer para realmente ter uma resposta. A doutora Denise tocou no assunto, o vereador Lécio destacou novamente, é a cultura que nós vemos hoje, é a cultura da terceirização. Sim. E a terceirização é equivocada, porque olha, eu entrego meu filho lá na escola, pronto, acabou, aqui lava as mãos ali, resolvo. Está entregue. Não, ele recebe desse mundo. O professor vai tentar lapidar alguns conhecimentos dele para dar ele o norte. E nós vivemos cada vez mais essa cultura de não, outro que vai resolver meu problema, e aí os papéis vão ficando assim confusos. Eu acho que o grande desafio hoje é nessa linha, é nós resgatarmos, né, o nosso papel, o meu papel de pai, de mãe, o meu papel de escola, o meu papel. Eu acho que o mundo moderno, com tanta informação, nos embaralhou, vamos dizer assim, numa linguagem mais vulgar, e aí nós precisamos resgatar os papéis. Na formação. É interessante pensar a questão da responsabilização. À medida que eu delego para o outro, se não der certo, entre aspas, a culpa não é minha, a culpa é do outro. A culpa é da escola que não fez o trabalho correto. Então, de novo, pensar que lugar de escola é lugar de trabalhar conteúdos historicamente acumulados, socialmente difundidos, dividir o conhecimento, compartilhar experiências teóricas e práticas nesse sentido. Enquanto que o lugar da família é o de iniciar a formação de valores. A escola não vai trabalhar com valor? Vai trabalhar com moral? Vai, mas ela não é a única instituição responsável, né, padre? Com certeza. Por trabalhar esses valores iniciais. À medida que eu divido o papel de cada um, eu consigo entender as responsabilizações. Não no sentido de buscar culpa, mas no sentido de buscar ações efetivas. Soluções, né? Para evitar, até no trabalho de prevenção, para evitar um quadro. Eu acho interessante, Denise, porque na própria Constituição, na nossa Carta Magna, né, no artigo 144, né, diz que a segurança pública, né, falada aqui pelo vereador Leles, que é uma temática ligada, né, a violência está ligada à segurança pública. Ela é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. De todos. Então, a partir desse Estado democrático de direito que nós estamos vivendo e nesse pensamento mais moderno, mais contemporâneo, não é questão só de responsabilização, mas de solidariedade na causa que afeta todos nós. Na verdade, uma causa é um fato que afeta todos nós. Então, hoje a perspectiva é essa. Sempre trabalhar, a Polícia Militar, por exemplo, ela tem procurado trabalhar sempre esses contextos de violência ou da criminalidade no contexto multidisciplinar. Porque nós entendemos que, embora seja um dever do Estado e é um direito do cidadão, mas também é uma responsabilidade de todos. E nessa perspectiva, o aspecto mais importante que vincula mesmo as ações não é só a responsabilidade, é a responsabilização. Porque às vezes a gente tem, assim, em tese, vários meios de responsabilização, mas sim a solidariedade, entendendo que um fato como esse, ele tem uma causa geradora, como bem falou o vereador Padre Mauri. E como que trata essa causa? A gente tem procurado, por exemplo, dentro de uma polícia mais moderna, polícia mais voltada ao atendimento do cidadão, fazer essa interface com os outros atores, poder trabalhar não a consequência, porque evidentemente que depois que ocorrem os fatos, quem é lembrado? Normalmente a polícia para ir registrar. Mas nós queremos ser lembrados na prevenção, para nós discutirmos isso de forma multidisciplinar, de forma interinstitucional e cada um com o seu filão de solidariedade e responsabilidade na causa. A gente sabe que a Polícia Militar tem os instrumentos que é PROERD, que é o Programa de Erradicação do Uso de Drogas, né? Trabalho nas escolas, a gente vai falar mais para frente. Mas essa multidisciplinaridade, vamos dizer assim, é vincular tudo, a cultura, o esporte, isso tudo evita que chegue nesse ponto. Quando no início eu estava conversando, resgatando um pouco da violência que o próprio Estado, quando o Estado, eu falo no sentido amplo, o Estado brasileiro comete contra o cidadão, é quando ele nega ali o acesso a uma saúde de qualidade, a uma moradia digna, a segurança. Então, tudo isso
nós ficamos assim, a Polícia Militar, com todo a competência, a história dela, acaba, às vezes, ficando uma situação de enxugar gelo, eternamente enxugar gelo, porque a violência já vem sendo cometida. E ali, está aí as próprias manifestações de rua, que, na verdade, o que a população está manifestando ali? É uma eficiência do Estado, né, para essa ação. Então, a gente vê o quanto, e que é complexo o assunto. Não é tão assim, né? Você não pode discutir o bullying isolado lá se não desse caldo dessa cultura, né? Né? Eu não sou tão velho assim, mas eu fui educado numa cultura interessante. Região de Belo Horizonte, era muito comum meu pai, de vez em quando, pegar nós, colocar dentro do carro e levar a gente nas vilas, regiões mais pobres. A gente não entendia isso, depois de mais velho, que nós fomos entender. Porque você precisa conhecer as Belo Horizonte. Porque às vezes nós somos educados numa cultura, né? É a cultura de conhecer só uma região. Enfim, era onde a expressão de solidariedade, ali, a escola tinha, mas meu pai tinha essa iniciativa, eu estou comentando aqui, e eu via isso acontecer, os pais têm atitude assim. Hoje a dinâmica é outra. Os pais normalmente deixam os meninos no shopping, e ou na escola, frente da shopping, televisão. acabou, pronto, assim, é uma cultura, pelo menos é o que eu tenho visto por aí, não quero ser pessimista, nem anunciador da tragédia, mas dizer que os pais precisam resgatar esse papel, de também contribuir mais eficazmente na cultura da solidariedade. Aí no passado, na verdade, assim, quem carrega uma experiência já com o ensino público, eu sou oriundo eu fiz todo o meu ensino fundamental, ensino médio, só na ocasião de pré-vestibular que eu, né, migrei para a instituição privada. Mas realmente a gente via que antigamente, talvez o acesso era um pouco mais dificultado à educação. Era mais difícil, os pais tinham que dormir nas madrugadas inteiras ali para esperar uma vaga na escola estadual, um exemplo. E hoje eu vejo que parece que o acesso está mais fácil um pouco. E realmente foi muito bem falado aqui, a cultura está sendo muito modificada. O respeito, falar em respeito é muito amplo, mas a relação entre que o aluno via o educador era de uma maneira assim muito mais amplificada, na verdade. O aluno, né, nós tínhamos um temor muito grande, justamente até se levar uma palavra professor, realmente com muito temor, com muita responsabilidade. Então a cultura realmente ela foi um pouco, ela pendeu para outro lado, e esse respeito, na verdade, o aluno, ele primeiramente, ele já vem com um conflito de casa. Então, só para aquecer o próximo bloco. Tá. O conflito já vem de casa, aí chega na escola... É complexo. Conflito. Ô, Lelis, eu sou da época que eu levava flores para o professor. Que gracinha. Hoje eu não sei, hoje o menino leva o quê? Leva, não sei. Ele continua levando, isso não sei. A gente vai saber depois, daqui a pouco. Depois vamos ficar sabendo, Denise. Bom, o que eles têm levado? O que os alunos vão levar, nós vamos discutir daqui a pouco. Você que está em casa, nos acompanha o Câmara Debate, hoje falando sobre violência nas escolas, no tema desta semana, que é a educação. E você continue aí, não saia da sua poltrona, nós voltamos já, depois de um breve intervalo. Você assiste na programação da TV Câmara Uberlândia. Fala Vereador. Informes do parlamentar com temas de sua atuação legislativa no plenário da Câmara Municipal e espaço para ampliação do debate das políticas públicas para a sociedade. Inaugurada em 30 de junho de 2013, a Escola do Legislativo avança contribuindo para a construção de um novo tempo na história da Câmara Municipal de Uberlândia. Criada para o fortalecimento da democracia, a escola abre as portas do parlamento, garantindo educação para a cidadania, conhecimento legislativo e participação popular. Sou voluntário a participar de todos os cursos. É interativo, é claro, né? Espero que possa ter mais vezes. Educar não é simplesmente a questão de sentar no banco e ouvir alguém falar, mas é uma questão de se preparar para uma vida melhor, para uma condição melhor para a nossa sociedade. E a Escola do Legislativo tem um papel fundamental. Em poucos meses de trabalho, a Escola do Legislativo promoveu 48 cursos, palestras e eventos regionais que contaram com a participação de mais de 3.000 inscritos nos eventos realizados no plenário da Câmara Municipal de Uberlândia. Hoje a grande importância é a informação. Então, quanto mais informação, mais conhecimento. Acho que a sociedade muitas vezes reclama, mas ela também não participa.
né? Então, essa é a oportunidade da participação de todos. A iniciativa é brilhante e o Ministério Público aqui veio representado por mim e alguns outros colegas com o objetivo de mostrar qual é a atividade do Ministério Público e a relação que ele detém com o Poder Legislativo. Então eu acho que isso é muito interessante, o Ministério Público está com regozijo de participar desse evento aqui. A gente quer levar para Santa Vitória conhecimentos básicos dentro do Poder Legislativo. As matrículas são gratuitas e abertas aos vereadores, servidores públicos, estudantes, lideranças comunitárias e toda a população interessada nos temas que envolvam sociedade e poder legislativo. Escola do Legislativo. A Câmara quer melhorar a comunicação com você. Mais qualidade, mais informação, mais cidadania. Veja na programação da TV Câmara Uberlândia, Jornal da Câmara, telejornal com matérias envolvendo sociedade e poder legislativo, informações dos principais fatos da semana. Estamos de volta aqui na TV Câmara Uberlândia, novamente o Câmara Debate, segundo bloco agora falando sobre violência nas escolas e um tema bem discutido aqui, né? No primeiro bloco foi a questão da cultura, da banalização do bullying. E o que a gente percebe hoje é que há uma banalização da violência quando a gente vê muito nos noticiários e também nas redes sociais. Hoje, colega, quando há uma briga na escola, pega o celular e sai filmando e coloca nas redes e todo mundo torcendo. Isso aí detalhe, se não tiver muitas curtidas, ele fica triste. Então, ainda tem as curtidas, os compartilhamentos. Isso aí é a cultura... A cultura do espetáculo, nós vemos, né? Todo mundo quer ter seu minutinho de fama. E aí use tudo enquanto é espaço. A verdade é essa que nós hoje vivemos, né? Infelizmente chegou-se nesse ponto, né, Denise? Me preocupo com isso, mas me preocupo também com a realidade que a gente tem se deparado cada vez mais nas escolas. De modo geral, não só no espaço em que eu atuo, mas como eu articulo com a educação em outros espaços também, eu tenho observado uma crescente dificuldade dos pais de lidar com as situações em que eles precisam colocar limite na educação dos filhos. Então, tudo pode, não pode frustrar, não pode ficar com medo, não pode esperar, não pode perder, não pode sofrer. Pera lá, né? Então, como é que a criança aprende a lidar com a perda? Vivenciando as situações em que a perda ocorre e que nós vamos conversar sobre o que é perder. Por que a criança precisa ficar frustrada? Não é que a gente vai colocar a criança em situações de frustração o tempo todo, mas para ela poder entender o que é esse sentimento, lidar com ele e encontrar estratégias para lidar com isso. Então, o perder, o ganhar faz parte da vida, o esperar faz parte da vida. E, em contrapartida, a gente encontra muitas vezes crianças que têm essa dificuldade de lidar com o limite, com a perda, com a espera, com o controle da emoção, com o controle do corpo, diagnosticadas às vezes como hiperativas, como crianças que têm algum transtorno, e na verdade muitas vezes não é. Então é importante considerar isso também, né? Limite existe para ser colocado. A regra existe para ser cumprida. E a questão é essa, existem pais que também não aceitam essa limitação que a escola dá. Exatamente. Pela dificuldade que tem, muitas vezes a gente percebe que às vezes a dificuldade não está na criança, mas está na família de aceitar as regras, os combinados. Nós vivemos uma sociedade de direito, como nós já conversamos aqui. Temos deveres, temos direitos na sociedade. Na escola,
a reprodução é a mesma. Temos direitos como alunos, direito como cidadão, direitos como criança, deveres. Deveres também. E lidar com os deveres é complicado. Especialmente na instituição de que nós trabalhamos, nós não trabalhamos com castigo e punição, nós trabalhamos com ideia de reparação. Então, bateu, o colega bateu em alguém, bateu, não tem como voltar, já bateu. Então, nós vamos conversar sobre bater. Por que bateu? Existem outras maneiras de resolver o problema? Quais são as maneiras de resolver o conflito? Buscar a ajuda de um adulto, buscar a ajuda de um outro colega. Então, é pensar nas relações. É como eu coloquei, eu retomo essa ideia. Porque senão eu fico sempre no modelo da culpabilização. Então, bateu, está batido, não tem como voltar atrás. Desrespeitou, está desrespeitado, mas evitar uma próxima ação ou pensar nessa ação no sentido de reparação é muito mais importante. Né? Vamos passar para a parte boa aqui, né? PROERD, Polícia Militar, um trabalho já há tantos anos de prevenção, logicamente vinculado ao uso de drogas e vinculado também à questão da violência, né? Os números são quantas crianças o senhor tem esse dado? Já foram atendidas em Uberlândia e perspectiva e que resultado prático isso tem trazido? É interessante esse dado porque reforça aquilo que nós estamos debatendo hoje aqui, né? Da questão de um trabalho que ele contemple não apenas uma repressão, vamos dizer assim, mas também uma ação que, vamos dizer assim, antecipe essa questão, no caso do PROERD, voltado à resistência a drogas. Esse programa ele existe no Brasil desde 83, uma versão americana que veio para cá, e em 92 iniciou-se em Minas Gerais. E aqui foi o projeto piloto, em Uberlândia. Em Minas, foi a primeira cidade, foi Uberlândia. E desde então começou esse trabalho, e na nossa unidade, em 99, foi realmente de forma capilarizada. De modo que esses dados que nós temos no Estado, só para ter uma ideia, no Estado, já passaram mais de 1.600.000 crianças no PROERD, no Estado de Minas Gerais. Em Uberlândia, no ano de 2013, nós tivemos mais de 7.700 crianças alcançadas pelo programa, em mais de 80 escolas da cidade de Uberlândia. O que isso tem redundado? Eu até estava falando aqui com a Denise, em off aqui, e foi interessante porque ela falou que quando o policial ia na escola que ela trabalha, as crianças, os adolescentes ficavam perguntando, mas o que aconteceu? A polícia está na escola? Tem um policial aqui, aconteceu alguma coisa? Não, é um projeto que existe na escola para conversar com vocês sobre a violência, conversar sobre as drogas. Ah, é isso. Então você pode, por favor, me dar um papel que eu quero um autógrafo? Então que legal, né? Que é aquela própria ideia da repressão militar, né? Que a polícia só chegava para pegar, para bater. Então a proposta é essa. Hoje eu creio que o grande ganho, a gente poderia falar de tantos outros, e coisas até que não se mensuram em números. Nós falamos em números, mas tem coisas que não se mensura. O que mudou no imaginário dessa criança? O qualitativo da família. Os pais também passam a ter um respeito, passam a ter uma admiração, e passa também nesse viés do envolvimento escola, família e o órgão público que está vinculado à defesa social, a trazer empoderamento dessas instituições. O que a gente está falando aqui? De empoderar. Empoderar não é a cultura do medo, a cultura da repressão, mas empoderar é dar o valor devido a cada uma das instituições envolvidas. Então isso é coisa que não se mensura muitas vezes. Mas a gente percebe que o grande ganho é isso, é mudança de cultura. A gente falou muito aqui a questão de cultura. Criar ambientes que reforcem valores éticos, criar ambientes que reforcem valores morais, criar ambientes que reforcem civismo, que reforcem valores importantes para a manutenção dessas instituições, que elas estão ligadas intimamente à questão da violência infanto-juvenil e, nesse caso, do debate do ambiente escolar. E só fechando essa questão do PROERD, é um programa que ele tem as lições, são passadas por policiais militares, devidamente treinados, capacitados, e lição por lição vai desenvolvendo uma sistemática até que essa criança, esse adolescente, ele tenha condição de dizer não às drogas. Então esse é um grande valor agregado. Autonomia. E essa responsabilização, né? Porque cada um assumindo o seu papel
estabelecendo uma nova relação. Que eu acho que isso é que nós também, quando fala de experiência de Deus, você pensa num velhinho lá em cima, mal-humorado, né, pé da vida com a humanidade, pelo contrário. Julgando. Então, assim, uma relação de amor, essa relação de ver que as instituições estão aí para preservar a vida, é diferente, um outro olhar, eu acho que... E eu queria até dizer uma coisa, Uberlândia, o vereador Leles Lima, eu acho que é uma cidade privilegiada de instituições do terceiro setor que fazem muito bem esse trabalho com as crianças, adolescentes e jovens. A gente anda por aí, tanta gente por razões religiosas, razões ideológicas, enfim. Quantas instituições hoje estão percebendo que é preciso cuidar dessa geração para não ter que, infelizmente, ter que abrir mais CZEUs, ter que criar situações que nós sabemos que, infelizmente, não educa, né? Pouco educa para a vida, né? Então, ó, para o momento, nada mais pertinente do que parabenizar aqui nesse momento a ação da Polícia Militar, porque para quem teve a oportunidade já de participar de uma formatura, como o ano passado, né, foi bem dito, mais de 7 mil crianças, então é um momento muito especial. Então a gente imagina, né, o que seria a cidade de Uberlândia, um estado sem essa intervenção muito positiva. Então nós começamos aqui falando, vamos falar de coisa boa, que realmente o que esse programa ele institui no ser humano, na criança. Eu conheço crianças que há muito tempo formaram nas primeiras turmas, hoje já são adultos e carregam dentro de si essa noção de civismo, essa noção de moral, que realmente, então, mais um programa da Polícia Militar, que eu ressalto aqui, é o programa da Vizinhança Solidária, que também, né, a Polícia Militar, ela está saindo do eixo de repressão, que foi falado aqui, só daquela repressão, a orientação. Então, mais esse programa, ele vai para dentro das casas. Então, quais que são os públicos-alvos? Realmente as crianças. E voltando à fala da Denise, a criança e o adolescente aprende por modelo, não aprende mesmo por tanto falar. É o exemplo, eu nos bastidores, é o exemplo, eu estava né? falando, justamente, eu achei pertinente trazer aqui para discussão também, ontem, por volta de 12h30, 1h, eu assisti uma cena que me preocupou, né? Porque eu fico muito antenado nessas questões de... A gente foi criado, assim, tudo num padrão também, como o Padre Amauri, o papai sempre ensinando, a mamãe sempre ensinando. Aí eu vi ontem um adolescente saindo de casa, já em horário, né, estava perto de entrar na escola, e a mãe escorraçando, saiu xingando, palavrão, que eu não tenho coragem de falar aqui, palavrão e tudo, e escorraçando ele para ir para a escola. Ou seja, a impressão que eu tive como cidadão, primeiro, menino, vai para a escola que eu não te aguento mais. Olha o impacto que isso causa para um aluno. Como que essa criança então, chega na escola? Isso de uma maneira, eu estava lá. fazendo uma visita numa outra residência, né, em frente, aí eu até comentei com os moradores que eu fiquei estarrecido com a situação. Um jovem já, aparentemente ali, um adolescente, 12, 13 anos. Mas olha só, que exemplo, que modelo que ele está levando de casa para a escola. Aí, com que motivação que ele vai entrar? Ele não vai chegar motivado. motivado. Ele vai chegar motivado na escola. Como ele vai conseguir levar um galho de flor para a professora? Então é isso que nós temos. Ele já sai de casa, já completamente desmotivado, já sai com ira dentro de casa. Ele já chega nervoso, sai com a ira, já sai nervoso. Então aí a violência, ela é gerada primeiramente assim, no seu berço. E né? mais do que isso, quais são as condições de aprendizagem que esse adolescente que chegou a essa situação, né, vivenciará na escola. Diante do momento que ele for frustrado, como que ele vai lidar com isso? Denise, será que ele vai reproduzir, seguinte, né, essa situação? De onde não se tem, não se tira, né? Se você não tem exemplo também em casa, né, a quero sociedade nossa, nós estamos carentes de referências. Então você fica assim, aonde que eu vou buscar, né? Eu quero retomar essa questão Eu acho também, que abordada esse pelo padre, né? Quando a gente trabalha com as crianças da educação infantil, nós percebemos um movimento que a criança ela aprende de diferentes maneiras. E uma das formas que a criança tem de aprender é pela imitação. Então, ela imita comportamentos, ela imita falas, ela imita gestos. Então, se ela vê o adulto bater, ela vai representar isso. Não necessariamente é uma via de regra, mas é importante alertar os pais de que, à medida que eu ofereço modelos saudáveis, as crianças vão representar modelos saudáveis. À medida que eu ofereço modelos de reparação e não de castigo, as crianças vão internalizar esse modelo e vão começar a reproduzir.
E mais interessante, se a gente pega dados da neurociência, por exemplo, a gente vê que a criança está em pleno processo de desenvolvimento da formação de 0 até 6 anos, da formação neurológica ainda. Então, o que ela construir nessa idade vai ficar. Formação de personalidade, a gente vai ter o que é principal e até o início da adolescência de formação. Então, o que ela construir de valor, de moral, de ética, do pode, não pode, das responsabilizações, vai ficar. Não é que depois não tem jeito, mas a base ela já está construída. E construída de quais maneiras? Então, o alerta aos pais é, vamos pensar antes do que falar, né, na frente das crianças, dos modelos que nós vamos construindo, porque as crianças reproduzem. Na né? verdade, eu até queria aproveitar que a gente falou sobre o ProERD e muitos não conhecem ou ainda não ouviram falar sobre o ProERD para pais. Então, nós temos, expandiu exatamente nessa perspectiva que a Denise falou. Que exatamente não forjar nos pais que vão passar a trazer esse referencial para a criança, que é nesse viés da imitação, né, da referência em casa, para que os pais também possam saber como lidar com essa questão das drogas, nesse caso, mas também reforçando valores que eles vão precisar ter, né, naquele ambiente familiar, e transmitir para as crianças. Então é muito interessante isso também. Que é um desafio, porque nós sentimos que hoje, em razão da luta pela sobrevivência, nós sabemos que a maioria das crianças hoje são criadas com ausência quase que mais de 12 horas sem a presença do pai e da mãe, mais por instituições. Né? Quer dizer, isso tudo vai fazendo com que, na luta pela sobrevivência, às vezes a criança tem acesso a tudo materialmente, mas falta esse tempo. A minha geração, pode dizer que é uma geração assim, não que a referência é melhor, mas a nossa geração, me lembro que nós já tinha ainda a presença muito visível de alguma figura, ou pai ou mãe. E pelo menos eu tenho muitos amigos meus já casados, etc., têm filhos, eles basicamente saem, os filhos estão cochilando, voltam e já estão dormindo. Mas mais importante do que a quantidade de tempo que o pai fica com o filho é a qualidade do tempo que ele oferece. Porque eu conheço famílias, por exemplo, que a mãe fica o dia todo junto. Por exemplo, porque quando ele chega à noite, às vezes ele está dormindo. Sim, eu não descarto a importância dessa relação. Mas, eu, por exemplo, como eu estava dizendo, eu conheço famílias em que a mãe fica o dia todo junto com a criança e que não é uma presença de qualidade. Então é importante a gente pensar sobre isso. Talvez é importante olhar para isso também, porque às vezes a gente, na busca de responsabilizações, tende a atribuir, né? É porque a mulher trabalha, é porque a mulher está sendo mãe mais velha, é porque o pai não fica em casa. O pai, é claro que a presença é totalmente necessária e fundamental. Mas quando eu estou destacando, é porque a nossa cultura atualmente, nós vivemos essa cultura da terceirização. Então o pai acorda a criança cedo, 7 horas deixa na escola. Às vezes, ou um ou outro não tem mais a convivência, quando ele chega em casa à tarde, à noite, já é mais nesse sentido. Eu valorizo isso, mas eu quero também destacar, valorizo isso que o padre está colocando, mas também quero destacar o quanto é importante que se eu ficar 5 minutos com a criança, que eu fique 5 minutos dedicada a ela. Serei redundante 100%. A Denise, mas realmente porque são fatos que acontecem mesmo. Da criança sentir mais bem acolhida na escola do que com a mãe, porque a mãe... Então vamos aqui já atribuir, colocar a responsabilidade aos pais. De repente a mãe massacra, só grita, não sabe lidar com a criança e ela se sente mais confortada com as tias da escola. Então são casos que eu vejo no dia a dia, a criança ela chora quando está prestes a ir embora para casa, porque em casa ela não está tendo o recurso, o aparato psicológico, pedagógico que tem, porque os pais ensinam. O meu caso, eu entrei com 7 anos e meio na minha, não é que eu sou velho também, né? Mas na ocasião eu não fiz jardim, então eu já entrei com 7 anos e meio, no primeiro ano antigo, já sabendo escrever, já sabendo ler, escrever meu nome, porque a mamãe e o papai ensinaram. Tinham tempo para investir na educação. Então eu acredito ainda que os pais são atores diretamente responsáveis mesmo por ensinar. Então, criaremos, o interessante é criar um ambiente educacional, um ambiente educador dentro de casa, que a criança sinta-se tão bem, né, em casa como na escola. A gente pode perguntar também? Pode, fica à vontade. Não, porque é curioso, porque a modernidade cada vez mais, e aí a pedagogia tem todas as discussões, a linha psicopedagógica, etc., né, qual a melhor meta, etc., enfim. Mas assim, em relação, as crianças estão chegando cada vez mais, tem gente que está chegando mais cedo na escola. Aí
o que a gente tem percebido? Que a tendência da cultura é deixar toda a responsabilidade para a escola. Agora, vocês já fizeram uma avaliação dessa criança, essa geração que está chegando mais cedo? O que está saindo lá na ponta, do ponto de vista, assim, lá com uns 10, 11 anos? Porque está sendo saudável? A pergunta é essa. Ou isso daí está prejudicando? Eu conheço um amigo meu, que é professor da universidade, que ele falou assim, o que ele pudesse protelar a ida do filho dele para a faculdade, ele ia protelar. Para a faculdade não, para a escola. Que ele queria mandar ela por 7, 8 anos. Porque ele entendia que a escola, às vezes, com alguns métodos, o estava deixando violento. Com os métodos, etc. Então, assim, é uma outra discussão, né? O senhor me permite ela responder essa pergunta depois do intervalo? Permito. Bom, então, você que está em casa, acompanha aqui o Câmara Debate, hoje falando sobre educação, é o tema desta semana, hoje especificamente falando sobre violência nas escolas. E nós vamos para um breve intervalo e voltamos já, não saia daí. Assista na programação da TV Câmara Uberlândia. Sociedade em Destaque. Resumo das solenidades de homenagens concedidas às personalidades que se destacaram na sociedade. Conheça a Câmara Municipal de Uberlândia. Acesse www.câmarauberlândia.mg.gov.br. Notícias. O perfil de cada vereador. Assista aos programas veiculados na TV Câmara. Dê a sua sugestão. Participe. www.câmarauberlândia.mg.gov.br. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Na programação da TV Câmara Uberlândia, você assiste Programa Escola do Legislativo. Transmissão dos principais cursos, palestras e eventos promovidos pela Escola do Legislativo. Acesso à educação legislativa e cidadania para toda a sociedade. Estamos de volta aqui, o Câmara Debate na TV Câmara Uberlândia, hoje falando sobre violência nas escolas. E no final do segundo bloco, o Padre Maurício citou um questionamento aqui. Sim. Que é, com essa mudança, né, vamos dizer, entre aspas, com o fim da base familiar, com a criança indo cada vez mais cedo para a escola, 2 anos de idade já vai para a escolinha, e dali isso cria-se uma base diferente do que aquela base familiar, e é onde a gente entra na adolescência. Dentro do trabalho feito aí, né, na psicopedagogia, das pesquisas, enfim, tem identificado alguma mudança positiva ou negativa nesse sentido? O que nós observamos? A instituição, de modo geral, escolar, né, especialmente aqui dizendo, ela é preciso considerar a ideia da formação para a autonomia. A dificuldade é lidar... O que é um sujeito autônomo? É aquele capaz de resolver problemas, é aquele capaz de tomar decisões e fazer escolhas. Esse é o sujeito autônomo. E sabe dos seus deveres também. Com certeza. A capacidade de fazer escolha é saber o que eu posso e não posso e decidir por qual caminho eu sigo. Nós observamos que muitas vezes as escolas encontram dificuldade de lidar com a formação para a autonomia e muitas vezes trabalham numa relação de dependência. Então, não dá para dizer sai assim ou sai daquele jeito, ou vai... Se trabalhar dessa maneira, chega dessa maneira. É importante considerar... A pergunta é nessa linha, eu sei que nós não somos máquina, né? Que pum, sai lá desse jeito. Mas a reflexão está sendo feita, né? Porque nós, da geração, íamos com 5, 6 anos, 7 anos para a escola, para o processo de alfabetização, etc. E essa geração está chegando mais cedo. E a gente tem visto por aí
tanta coisa acontecendo, que a gente fala, nossa, mas o fulano tem uma vida, teve uma história tão assim, né? E estão saindo com 14, 15 anos na faculdade, 16 anos, né? Porque isso vai tendo uma questão da maturidade, que é a grande discussão, né? Com certeza. Então, eu reforço de novo a ideia da questão da autonomia. Importante nós formarmos sujeitos autônomos. Porém, o sujeito autônomo, ele incomoda, porque ele questiona, porque ele duvida, porque ele pergunta, porque ele não fica satisfeito com a realidade como ela é posta. Aí entra o educador, no caso, de ter a sabedoria, digamos assim, de saber lidar com isso. Né? Nós entendemos o educador... Essa proatividade exige do educador... Trabalho, né? Nós entendemos o educador como um sujeito de mediação. Né? Aquele que está entre o aluno, o conhecimento e a realidade. É aquele capaz de fazer as articulações, de estabelecer o diálogo, estabelecer essa conversa sobre cada situação. É claro que as crianças estão cada vez mais cedo na escola, ingressando mais cedo e às vezes até saindo mais cedo, né? Indo para a universidade com 15, 16 anos. Aí eu questiono, sim, eu entendo o que o padre quer colocar, nesse sentido, como é que o sujeito, adolescente, com 15 a 16 anos, é capaz de lidar com a escolha de carreira, por exemplo, fazer opção por uma profissão. Não tem uma base ainda para saber o que quer, né? O que nós entendemos hoje, que há a possibilidade de escolher uma carreira e cursar até a universidade, depois decidir por outra. Né? Tem a vida toda para isso. Exatamente, para poder trocar, para poder fazer escolha, para poder especializar dentro da própria área. Então, não vejo prejuízo. E a nossa cultura é a cultura da pressa, né? Está todo mundo apressado, né? Vamos formar logo, vamos terminar logo. Mas lembremos bem que o formato econômico do nosso país hoje, por exemplo, onde pai e mãe trabalham, e encontrar a culpa aqui, de repente se é culpa os dois trabalharem, talvez não. Porque, de repente, a busca pela educação, hoje a mãe ou o pai almejam fazer uma faculdade, mesmo depois de casado. Então, isso vai instigar a trabalhar durante o dia, que remete a deixar a criança quanto mais nova na escola. Creche, então, isso escola. tudo é um círculo onde deve se pensar. A sociedade ela está buscando mais conhecimento, isso é um fato, isso é ótimo. Fazer faculdade, cursar, fazer uma faculdade, fazer duas. Mas então, a minha opinião mesmo, né, a opinião como pai, porque eu tenho experiência, o meu filho foi com 1 ano e 9 meses, não 1 ano e meio, para ser mais exato. Isso é interessante porque já cria um civismo, uma questão de relacionamento interpessoal na criança. O que às vezes a gente está culpando a criança aí cedo, mas de repente é observável que a criança aí com mais idade, ela perde um tempo de relacionamento com outras crianças e fica um pouco, perde essa oportunidade, né, de e ela começa a lidar com rotina. A criança precisa de rotina. Para entender regra, ela precisa de rotina. Muito bem. Bom, vereador Léo, então, o meu questionamento é até que ponto o chegar dessa criança cedo na escola está tendo uma repercussão lá na frente, na sua vida de personalidade, na adolescência, a grande questão é essa, porque isso daí nós ainda vamos colher ainda, estamos colhendo, mas ainda vamos colher ainda. A gente está falando de criança aqui e existe o PROED que trabalha com as crianças, né? Mas existem instrumentos também para trabalhar o adolescente. Sim. Né? Sim. Porque o adolescente ele tem a noção aqui com esse conhecimento. Possibilidade de fazer escolha, com a ideia da autonomia, isso, né? Ele cria-se lá a noção dos seus deveres, né? Isso é reforçado, existe projeto para isso também. Também. Na verdade, quando se trabalha a questão da infância, nós temos até medidas, por exemplo, previstas no ECA, de proteção total, integral. Mas quando se trabalha o contexto da juventude, aí já por causa da faculdade um pouquinho mais evoluída, vamos dizer assim, também de medidas socioeducativas. Então eu queria até despertar para essa questão, por quê? Porque a nossa instituição, ela trabalha dentro de um sistema e que em PES nós temos envidado cada vez mais esforços no trabalho preventivo, proativo e não reativo, envolvendo redes. Nós também temos intervenções também de certa forma, para que estabeleçam limites, até mesmo dado pela própria lei. E então esse limite para o adolescente, por exemplo, ele é interessante também como um valor pedagógico, e a gente não vai discutir, como foi falado aqui, já aconteceu o fato. Então a gente não, em acontecendo o fato, existe uma medida
entre aspas, restaurativa da ordem das coisas e também do valor pedagógico de uma certa, não fala punição, né, porque não é uma punição, mas é uma medida socioeducativa, uma medida que vai trazer um cunho pedagógico, disciplinar também para aquele adolescente. É interessante, Fernando, porque nós temos hoje em Uberlândia uma construção, desde o ano passado, através de várias reuniões, de um núcleo, ele é o núcleo interinstitucional de intervenção especial escolar. Quem participa desse núcleo? Ministério Público, através da Vara da Infância e Juventude, Polícia Militar, Polícia Civil, a Secretaria Municipal de Educação, a Superintendência Regional de Ensino participa e outros órgãos. Então a gente faz a chamada... Comunidade também? A comunidade ela participa. É claro que esses órgãos são os gestores. Sim. E ali houve uma intervenção, só a título de exemplo, ano passado, uma escola de Uberlândia, pública, tinha um problema exatamente de um aluno que não foi levar rosas para o professor, né, como foi falado aqui pelo vereador, e com essa ameaça não velada, mas ostensiva, houve um problema pontual e recorrente. E essa escola ela acionou o núcleo. Através desses órgãos em rede, foi trabalhado a questão família, o próprio adolescente, e se resolveu o problema, né, com medidas, foram realmente desencadeadas medidas socioeducativas, mas de restauração também do núcleo familiar. No primeiro momento a gente conseguiu isso. A tal ponto, né, do diretor da escola enviar um ofício agradecendo a intervenção do núcleo. Então é uma coisa assim que a gente precisa falar, porque é o trabalho em rede. E a instituição, Polícia Militar, ela sempre tem essa perspectiva da questão complementar. Há uma responsabilidade compartilhada, mas a rede que gira em torno para a questão da infância e juventude, ela é complementar. Então a família tem o papel? Tem, mas existem outros ambientes que constroem também, ajudam a construir esses valores éticos, morais, cívicos, enfim, do caráter desse adolescente, que são complementares. E eu acho que cada um dos órgãos envolvidos deve se imbuir disso, né? Pois não, Lelis. Então, assim, trazer para a população que está nos assistindo, enfim, de repente é uma pergunta de vocês. Mas e a parte prática, né? Estamos aqui, temos o Estado, temos representantes da educação, representantes do Legislativo, mas eu quero destacar aqui do nosso município, né? Lembrou muito bem aqui a fala do tenente, a questão de rede. Nós, o nosso município, né, esse ano, o início do ano passado, começaram, né, a prefeitura, ela inaugurou a Rede Crescer. Então, na questão aqui, que é a parte prática que os poderes públicos estão justamente mostrando. A Rede Crescer realmente é uma rede onde visa a integração de adolescentes. Falamos muito bem de crianças. Então, adolescentes em conflito com a lei, adolescentes em questão de vulnerabilidade, porque sabemos que no quadro geral, hoje, o adolescente, ele se encontra vulnerável, porque as forças, vamos dizer assim, as forças do mal, entre aspas, estão assim à torta direita. E o que acontece? O poder público, o executivo, então ele lançou essa rede para dar esse aparato, que é apoio psicológico, apoio institucional, então com muitas atividades lúdicas, questão assim de despertar no jovem que ele é um cidadão, que ele é especial, que ele é importante. Então, para não ficar só no debate, mas eu trago aqui a quem está nos acompanhando, já atitudes do Poder Executivo, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho. Então, a sua parte, a sua contribuição para que o jovem, para que a criança também não se sinta desamparada. Então, foi importante destacar essa questão prática que hoje o município de Uberlândia já tem. Me falha a memória que quantas unidades nós já inauguramos, mas tem unidades da Rede Crescer que serão ainda inauguradas. E o plano é esse, porque é a resposta do poder público executivo para dar a sua participação para a comunidade. Eu rodo muito, né? Rodo muito e a gente conhece. E aqui, coincidência, a Denise vem de uma escola particular, que é outro universo particular em determinados aspectos. E a gente que roda no Estado, de modo geral, nós sabemos que a escola pública, ela enfrenta várias situações totalmente
até mais gravosa. Eu, por exemplo, estava na escola recente agora, que os meninos não têm nem quadra para jogar futebol. Eu fui numa escola aí, pública aí, que a escola lá parece mais um mini presídio do que propriamente o espaço pedagógico. Quer dizer, somado a isso, nós sabemos que a clientela do ambiente público é uma clientela mais pobre, né, socialmente, né? Então enfrenta inúmeras dificuldades. E quer dizer, então assim, eu acho que é bom a gente pontuar isso, porque é importante a gente ver que uma educação que é dada hoje, o acesso à educação, um cidadão que estuda na rede pública, de modo geral, no Brasil afora, está aí várias, é muito diferente do ensino privado. Bom, conta com outra parte. Padre Mauri, aí a complexidade é maior ainda. Se o senhor me permitir, esse assunto é um outro programa para a gente discutir, debate, né? A diferença da escola pública, da escola privada, até mesmo porque, infelizmente, o nosso tempo acabou. Tá. Né? Mas é interessante esse ponto, né? Deve-se discutir esse assunto. Mas eu conto com a presença dos senhores aqui num próximo programa para a gente falar especificamente sobre esse assunto. E porque, infelizmente, o tempo é curto e graças a Deus, todos os temas tratados aqui, o tempo acaba sendo curto. Sinal que bom. Vou ter que pedir para a diretoria lá depois, de repente, colocar um programa de 3 horas para a gente falar sobre determinado assunto. Mas eu deixo aqui, então, um espaço reservado para as considerações finais, para levar uma orientação final da Polícia Militar, enfim, fiquem à vontade. E eu começo aqui pelo Leles. Por favor, Leles. Então, já agradecendo a sua presença aqui. Partindo aqui para o final, eu quero agradecer a Deus, então, por essa majestosa oportunidade que tivemos aqui, pela presença de cada um de vocês. Obrigado você que está nos acompanhando e dizer que realmente nós estamos empenhando. A luta é grande, a temática ela incita um debate muito maior. Como foi dito, o tempo às vezes até não permitiu a gente aprofundar. Mas dizer que o poder público, o legislativo, ele está muito preocupado e lembrar, deixar aqui uma reflexão para cada um. Você que é autor, então assuma a sua responsabilidade. Assuma a sua, para que a gente possa cobrar do Estado, cobrar do município, todos os gestores. Então, para a gente cobrar, é importante inicialmente que eu, como cidadão, assuma a minha responsabilidade também. Muito obrigado. Bom, muito bem. Agradecer também aqui o Tenente Arturo, da Polícia Militar. Obrigado pela presença. Nós é que agradecemos, Fernando. Para nós é um motivo de alegria poder, com companheiros seletos aqui nesse debate, esclarecer alguns aspectos importantes desse tema que é muito vasto, né? Na verdade, como você falou, poderia ser dado mais até tempo para discutir. Eu quero deixar, na verdade, também uma dica para a população que nos assiste, porque no ambiente escolar, sobretudo ali no entorno das escolas, infelizmente, quando o problema é voltado à questão das drogas, nós sabemos que quem capta ou coopta, né, esse público infanto-juvenil são maiores. E são pessoas que muitas vezes estão envolvidas também em outros tipos de crimes. Então eu gostaria de aproveitar esse canal para falar do Disque Denúncia Unificado, que é o DDU, que no 181 a pessoa pode ligar, é sigiloso, é anônimo e pode fazer a denúncia também. Bom, é preventiva, inclusive. Preventivo, né? Com certeza. 181. 181. Ok. E aqui, do meu lado esquerdo, a Denise Bortoleto, que é psicopedagoga e orientadora escolar, contribui muito aqui com o tema. Muito obrigado pela presença. Agradeço imensamente o convite, a possibilidade de discutir um tema tão importante para a educação, dizer que educar não é uma tarefa simples, mas é uma tarefa necessária para a evolução humana. E é um trabalho diário contínuo, né? Eu acredito que pela educação a gente consegue a transformação. Obrigada. Com certeza. Padre Mauri, muito obrigado pela presença. Quero agradecer também mais uma vez o convite, prazer estar aqui com a Denise, né? O Tenente Arturo, o nosso companheiro Leles Lima, né? A educação é processo, né? Por isso que é desafiante, né? Já falava aí o nosso saudoso Paulo Freire, que a educação é um caminho que consegue dar condições ao sujeito de emancipar-se enquanto ser, né? Então, que esse programa que tenha provocado aí as pessoas que estão nos vendo um desejo de tentar compreender mais e repensar as nossas contribuições, né? Aí, sabendo que a educação ela é esse instrumento fundamental para a humanidade seguir em frente, né? Então, espero que todos tenham aproveitado esse momento de debate.
TV Câmara em Debate, né? Oportunidade para a gente estar pontuando aí uma matéria tão importante e relevância para a sociedade. Estamos à disposição. Obrigado, padre. Vários temas são tratados aqui e eu agradeço também a toda a equipe da TV Câmara, exclusive também aqui do Câmara Debate. E a você em casa que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que você pode participar enviando sugestões, críticas, elogios também, por que não, através do e-mail imprensa@câmarauberlandia.mg.gov.br. Câmara Debate volta no próximo programa. Até lá!